Olá, hoje vamos à aula de Química número 2, ensino médio. Então vamos começar a falar aqui sobre concentração. Concentração é o que? É uma razão, né, uma divisão entre a massa do soluto. Vamos supor que eu queira fazer uma água com açúcar, né? Então a massa do soluto seria o peso, né? A massa desse açúcar dividido pelo volume da solução. Tá aqui o volume total da solução. Então aqui eu vou ter o que? A concentração. Então, sempre que eu dividir massa do soluto pelo volume da solução, temos aí concentração, tá bom? Então, por exemplo, relação entre massa, soluto e volume de uma solução. Então temos aqui um hidróxido de sódio, né? Na é o sódio, OH seria oxigênio e o hidrogênio aqui chama-se hidróxido, né? 80 gramas por litro. 80 gramas por litro. Aí diz aqui, a solução preparada contém 80 gramas de soluto dissolvidos em 1 litro de solução. Então já estou informando o que? Aqui a concentração. Vamos mais um exemplo aqui. Temos aqui, ó. Qual a concentração comum em grama por litro, de uma solução de 3 litros com 60 gramas de NaCl? NaCl aqui é o sal de cozinha, é o cloreto de sódio. Então temos aqui a massa, você vai pegar a massa referente ao cloreto de sódio, que é 60 gramas, aqui ó, dividido pelo volume da solução, que é 3 litros. Então, dividir 60 para 3, eu vou ter 20 gramas por litro. Essa é a concentração do cloreto de sódio nesta água. E densidade? Densidade também é a razão, né? É uma razão entre a massa total, né, da solução dividida aqui pelo volume da solução, né? Não precisa ser de uma solução, basta ser de algo, do objeto, do líquido, né? Basta dividir a massa pelo volume, eu vou ter a tua densidade. A gente compara normalmente a densidade de 1 litro de água, né? Pura, a temperatura de 20 graus, a uma pressão de 1 atm. Essa exatamente é 1 quilograma equivalente a 1 litro. Essa é a densidade exatamente da água nessa temperatura e pressão. Então vamos medir aqui a densidade. Uma solução foi preparada misturando-se 20 gramas de um sal em 200 gramas de água. Você está vendo aqui, ó, 20 gramas de um sal em 200 gramas de água. Então quando eu vou misturar, esta massa tem que ser somada, né? Então a massa da solução vai ser o quê? 200 mais 20. Considerando-se que o volume da solução é de 200 ml, então estou indicando aqui o volume, 200 ml, a densidade dessa solução em grama por mililitro, em grama por ml, será de quanto, né? Então, como o peso, a massa da água, 200 gramas, aí eu vou colocar mais 20 gramas de sal, então eu preciso somar. Somando aqui vai dar 220 e dividindo eu tenho aqui 1,1 grama por mililitro, por ml. E claro, quando a gente vai fazer uma mistura, uma solução, a gente coloca dentro do composto diluente, né? Que vai diluir, e algo que vai ser diluído, no caso eu colocar aqui cal viva na água. Se eu boto cal viva na água, vai começar a diluir. Mas como assim? Começar a sair o produto como cal hidratado. Quando eu vou colocando muito cal, essa solução inicialmente fica insaturada, ou seja, a quantidade de cal viva que está dentro da água a água ainda consegue dissolver. Assim como eu colocar açúcar num copo d'água. Coloco uma colher de açúcar, misturo, 2, 3, 4. Vai chegar um momento que eu vou misturar essa temperatura sem alterar a temperatura, que o açúcar não vai mais diluir, né? Então vai passar de uma solução insaturada, que eu consigo diluir ainda, para uma solução saturada, que é o limite. E se tiver excesso, né, o açúcar começar
começar a ter a concentração sem dissolver, ela fica uma solução super saturada. Aqui eu tenho 5 misturas de cal viva com água. Na primeira, 100 gramas, tá bom? Misturei, aí a cal hidratada entrou em reação, 133 gramas foi o produto, né? E sobrou aqui 68 gramas. Se eu somar, tem que dar 200, claro, né? A cal hidratada, o que sobrou? Sobrou o quê? Sobrou água em relação à cal hidratada. Claro que isso aí vai estar diluído. Aqui, 56 com 18, não sobrou nada, quer dizer que foi exatamente, essa solução aqui tá no ponto, tá saturada. Essa aqui tá insaturada, porque sobrou água. Essa aqui, 2 gramas de água que sobrou, também está insaturada. Essa outra aqui, sobrou o que? Sobrou nada, ela está saturada. Insaturada quando sobra água, saturada quando não sobra nada. E se sobra cal viva, a gente diz que é uma solução super saturada. O reagente aqui, né, o soluto, não conseguiu se dissolver, né? Sobrou o soluto. Então é uma solução super saturada. Ok? Temos aqui as leis de Proust e Lavoisier, a lei de conservação de massa, né? O número de átomos de cálcio indicado aqui, número de átomos de oxigênio indicado aqui. Então, quando tem aqui uma reação química, para ver aqui a cal viva, né? Na reação, adiciona oxigênio, né? Normalmente se faz isso em alta temperatura, né? Pega aqui um composto de cálcio, uma pedra de cálcio, dá uma combustão, queima, o oxigênio se atrela ao cálcio e forma aí a cal viva, né? O óxido de cálcio vai ter 2 moléculas de cálcio e 2 átomos de cálcio e 2 átomos de oxigênio, ou seja, ficou bem balanceado. Tudo que for usado aqui e aqui aparece aqui. Então, disse na lei de Lavoisier, conservou-se as massas. Aqui embaixo eu tenho cálcio e oxigênio. Se eu pegar 40 gramas, uma quantidade de oxigênio, tem que dar 56 gramas de cal virgem, né? Então é só subtrair 56 menos 40, aqui vai dar 16, né? 16 mais 40 dá 56. Equilibrou, então teve aí a lei da conservação de massa e da proporcionalidade, também falada aí por esses químicos, né? Se aqui é 32, se aqui foi 16, aqui é 32, então dobrou. Então vai dobrar aqui, vai ser 80, vai dobrar aqui também, vai ser 56 mais 56, 112. Então Z seria 112 gramas de cal virgem. Lei das proporções constantes, né? É a lei de Proust, é o que eu acabei de falar. Uma quantidade de cálcio, aqui no caso é carbono, né? Quantidade de carbono com oxigênio, as quantidades se misturam, fica aqui o gasoso, né? Gás, oxigênio. A quantidade aqui, ó, é o resultado da soma dos dois componentes que veio a reagir. Então é a lei da conservação, lei das proporções constantes. Se eu aumentar a quantidade aqui, tem que aumentar por 2 aqui, por 2 aqui, aqui também vai dobrar, tá bom? Substâncias puras pode ser de 2 tipos. Ela pode ser simples, combinação de um só tipo de átomo, né? O gás oxigênio, o gás hidrogênio, só é um tipo de átomo. É uma substância pura, só que simples, só tem um átomo. E uma composta, é claro que vai ser uma combinação de átomos. H2O é água, tem 2 átomos. CO2 também é uma substância pura, entre aspas, né? CO2 também é uma substância composta. Relembrando aqui também a lei da conservação de massa, né? E claro, temos aqui a água, H2O, quimicamente pura, isenta de sais solúveis, é a água destilada. A água destilada não é para o consumo, ela é utilizada apenas em laboratório para testes, né? Quando você pega uma água comum e ferve ela, o que sai na maioria das vezes é uma água destilada, né? Ferve, aquilo que fica condensado é água destilada. Não é bom para o consumo, que a gente precisa consumir água adicionada de sais.
Tá aqui os tipos de aço, né? O ferro utiliza a molécula, o ferro em si é só ferro, né? Quando se tira de uma jazida, mas ele pode tornar-se vários tipos de aço, adicionando algum outro átomo para deixar ele com características específicas, né? Rigidez, flexibilidade, depende do uso. Refrigerante e gasolina, vocês vejam que são compostos aqui bem grandes, né? Cadeias bem grandes, né? A gasolina, por exemplo, tem hidrogênio e carbono, né? São cadeias bem grandes em relação ao que eu estava falando, né? Da água, do oxigênio. Vamos falar agora da amônia, né? A amônia é NH3, tem 3, ela pura, né? Sem ligação nenhuma. Na maioria das vezes a gente compra a amônia, normalmente vem na ureia. A ureia tem uma molécula dessa de amônia ligado a ela, né? Só vai ter 2 Hs. E essa ligação aqui vai estar ligado na molécula da ureia. Aqui recebe aqui a lei da conservação de massa também, ó, bem direitinho. O percentual é exatamente, ó. Por exemplo, nitrogênio. Por que que a amônia, no caso a gente usa ela presente na ureia, né? É bom para os vegetais, principalmente, porque os vegetais necessitam de muito nitrogênio. Mas a molécula de amônia tem muito hidrogênio, mas a massa molecular dela é bem pequena do hidrogênio. 3 átomos de hidrogênio equivale a 3, né, a massa molar, e o nitrogênio é 14, como se fosse, sei lá, 17 kg de amônia, eu tenho 14 kg de nitrogênio, só 3 de hidrogênio. Essa é a molécula da amônia, a quantidade de sua massa molar, a sua massa molar, né? Então equivale aqui 17, 14 por 14, o nitrogênio equivale a 82%, né? 82% da massa é hidrogênio, tá bom? O restante, os 18%, é hidrogênio. Temos aqui a tabela periódica, é a tabela onde todos os átomos conhecidos atualmente, né, que tem na natureza, que tem no espaço, nos meteoros, são esses átomos aqui. E eu escolhi aqui, né, 6 para a gente aprender como é que ele se comporta. O hidrogênio é o primeiro, né, tá bem aqui na tabela. Tem número atômico 1, tá bom? Número atômico 1. O símbolo é H, hidrogênio é o nome, e sua massa é 1,00794, que é a massa dele. Massa em relação, você pegar uma grande quantidade, no caso aqui a massa molar. O carbono tem número atômico 6, esse número atômico indica a quantidade de prótons que ele tem no núcleo, tá bom? E aqui a massa molar, significa o quê? Que é o número de prótons mais o número de nêutrons, e a parte assim bem insignificante seria os elétrons. Os elétrons não tem peso, né? Aqui seria suposição. Mas está aqui a sua massa. Aqui é a distribuição eletrônica, tá bom? Como é que ele se encontra, os elétrons, a distribuição eletrônica. Então aqui o oxigênio tem 8, número atômico, número de prótons. Símbolo O, oxigênio, sua massa é quase 16. Significa que tem aí 8 nêutrons, 8 mais 8, 16. Sua distribuição dos elétrons. Cu é cobre, número atômico 29, sua massa 63,5. Sua distribuição eletrônica está aqui. 13 é o alumínio, né? Seu número atômico, sua massa é 26,9, quase 27. Aqui a gente está deduzindo, né, que prótons e nêutrons têm a mesma massa, né? A química se resume basicamente assim. Como são estudos e átomos bem pequeno, né, para se estudar, então o conceito dado é esse. O cloro, 17 é o seu número atômico, 35,4 é a sua massa. E o símbolo é Cl. Então aqui temos todos os elementos. Caso precise, volte aqui ou volta no slide e dá uma olhadinha. Ok? Rapidamente, temos aqui um átomo, um exemplo de átomo. No centro fica prótons e nêutrons, e aqui fora a eletrosfera fica os elétrons.
E temos aqui a classificação de acordo com as ligações químicas. Tem as moleculares, as covalentes, as iônicas e as metálicas. E está aqui cada característica indicado para cada uma dessas ligações, ok? Falar aqui dos polímeros artificiais, que é tirado também do petróleo, né? E são feitos vários produtos, né? Principalmente, tá aqui ele aqui, né? O polímero, principalmente algo que você remete ao plástico, né? Cano, PVC, nylon e roupas, tudo com esse polímero artificial que é um composto tirado também do petróleo. Essa é a aula.